So, today we are going to talk about zero conditional. Nós vamos falar nessa aula sobre o zero conditional, ou o conditional zero. Primeiro dos 4 conditionals e o mais simples, o mais fácil. Mas, afinal de contas, o que é um conditional? Uma oração condicional. Uma oração que apresenta uma condição e, caso essa condição seja cumprida, existe um resultado. Então, nós vamos analisar no conteúdo sobre conditionals que haverá muitas condições e muitos resultados. Basicamente, a estrutura de um conditional é formada por if mais uma condição mais um resultado. Agora vamos à tradução disso aqui. If. O que significa if? Se. A condição é uma frase no simple present, tá? E o resultado também é uma frase no simple present. Vou especificar aqui. Também é uma frase no simple present. Então, basicamente, essa é a ideia, tá? If significa se, a condição é uma frase no simple present, uma oração no simple present, o resultado também. Uma frase no presente, uma frase no presente, e tem a presença do se. Ah, professor, mas essa história de conditional, eu não estou conseguindo entender. Como assim? Condição e resultado? Vamos pensar no seguinte. Suponhamos que você já tenha ouvido frases do tipo: se você tirar nota vermelha, você vai ficar de castigo. Se você tirar nota vermelha, você vai ficar de castigo. Bom, nessa frase que eu estou exemplificando para vocês, se seria em inglês o if. Você ficar com nota vermelha, uma condição. Qual é o resultado? Você vai ficar de castigo. Se você tirar nota vermelha, você vai ficar de castigo. Existe uma condição, um se, e existe um resultado, caso essa condição seja cumprida. Então, quando falamos de conditionals, a ideia é exatamente essa. Condições e resultados. Se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Então, se você não estudar para a prova, você não vai tirar uma boa nota. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Se você não anotar o conteúdo, você não vai ter como estudar depois. Então, os conditionals são tipos de condições. E se essas condições forem cumpridas, se você não estudar, você não vai tirar uma boa nota. Caso você cumpra a condição, o resultado acontece, é eminente. Então, quando falamos de conditionals, a ideia é essa. Se uma condição for cumprida, haverá um resultado. Se você tirar nota vermelha, você vai ficar de castigo. Se você não comer tudo, você vai ficar de castigo, sei lá. Não é só para ameaças também, né? Mas também em questões de causa e consequência. Né? Se você diz, se você não colocar uma blusa de frio, você vai ficar resfriado. Se você, sei lá, não colocar um tênis, um sapato confortável, você não vai aguentar fazer toda a caminhada. E aí vai. Condições e resultados. Condições e resultados. Condições e resultados. Se a condição
se cumpre, o resultado acontece. Essa é a ideia dos conditionals. O que muda do zero conditional para o first conditional? Do first conditional para o second conditional? Do second conditional para o third conditional? O que muda de um para outro? De uma estrutura condicional entre elas, qual é a diferença básica? O tempo verbal da condição e o tempo verbal do resultado. Só isso. No zero conditional, por exemplo, a condição fica no presente e o resultado fica no presente. Simples assim. Se fosse first conditional, o resultado estaria no futuro. Se fosse second conditional, a condição estaria no passado. E no past perfect ainda, no passado perfeito, pretérito perfeito. Então, assim, o que vai diferenciar, o que vai nos ajudar a diferenciar um conditional do outro é o tempo verbal. Só o zero conditional tem presente, tá? If significa se, então não fica tão difícil assim para vocês pegarem a ideia. A grande questão é o seguinte: em inglês, como é que a gente visualiza qual a condição e qual o resultado? Vamos por partes, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. If I eat rotten food, I feel sick. Vou pegar outro aqui. If he works, he has money. Deixa eu pensar eu. If you study, you can get a good score. Tá? Vamos por partes. Falei aqui, ó. Qual é a estrutura do conditional? Zero conditional. If, condição e resultado. Lembra sempre disso. Se acontece uma condição, existe um resultado. Se a condição se cumpre, existe um resultado. Ok? Sempre será assim. Bom, vamos analisar essa primeira frase. Se eu comer comida estragada, eu passo mal. Se eu comer comida estragada, eu passo mal. If I eat rotten food, I feel sick. If I eat rotten food, I feel sick. Se eu comer comida estragada, eu passo mal. A primeira frase está no presente, no simple present. Até porque, quando eu falo, o verbo está no infinitivo. Se eu comer comida estragada, eu passo mal. As duas frases estão no presente. Ok. Então, se eu tenho if, se, que é a primeira característica de um conditional, e eu tenho também na frase uma condição no presente, e eu tenho outra, um resultado no presente, zero conditional. É assim que eu identifico, tá? Bom, se eu comer comida estragada, eu passo mal. Qual é a condição? Se eu comer comida estragada, eu passo mal. Eu passo mal é o resultado. Se eu comer comida estragada, é a nossa condição. Notem o seguinte: a condição sempre vem ao lado do if. Sempre. Aqui, ó. Elas sempre andam juntas. Sempre. Essa expressão e essa oração. Sempre. Né? E no caso da condição, seria a nossa oração subordinada. Elas sempre andam juntas. O if e a condição sempre andam juntos. Onde fica o resultado? No final, depois de uma vírgula. Ok? Se eu comer comida estragada, vírgula, eu passo mal. If I eat rotten food, I feel sick. Então, professor, sempre vai ser assim. O que vem depois do if é a condição. Exatamente. Tudo que vem depois do if
é a condição. E aí vai haver um ponto, uma vírgula, separando a condição do resultado. Ok? O resultado sempre vai vir aqui no final, depois de uma vírgula? Nem sempre. Eu posso mudar o resultado de lugar. Como assim, professor? Agora complicou. Vamos ver o seguinte. Antes nós tínhamos aqui, ó, se eu comer comida estragada, eu passo mal. If I eat rotten food, I feel sick. Eu também posso colocar assim, ó. I feel sick if I eat rotten food. Eu passo mal se eu comer comida estragada. Se eu comer comida estragada, eu passo mal. Eu passo mal se eu comer comida estragada. E aí? Mudei o sentido? Não, só inverti as orações. Né? O resultado veio para cá. Ó. Tanto faz, tá? Tanto faz se o resultado vai estar antes do if ou se vai estar ali, ó, depois, separado por uma vírgula. Não vai fazer diferença. O que nós precisamos notar é que a condição sempre vem coladinha com o if. Sempre. Faça chuva, faça sol, a condição sempre está depois do if. Ah, professor, mas isso é muito difícil, porque eu não sei traduzir isso. Tudo bem. Quando nós estamos analisando uma frase, a gramática de uma frase, nós estamos fazendo uma análise sintática que não necessariamente você precisa traduzir para compreender o sentido da frase. Não, isso não é uma análise semântica, é uma análise sintática. Nós estamos analisando os elementos das orações. Certo? Então, assim, se eu bato o olho numa frase com if, em qualquer lugar, tá, pessoal? Inclusive, eu vou deixar aqui uma sugestão. Vou deixar aqui no chat. Se vocês quiserem procurar depois, vou deixar aqui. Procurem depois, é uma musiquinha que apresenta vários conditionals. Eu estou colocando aí, coloquei para vocês no chat. Hey Brother, tá? Eu não vou passar aqui por questão de tempo, também não convém com a minha aula. Mas assim, essa música que eu coloquei aí tem várias frases com conditionals. Onde a gente tem um if, existe um conditional. O que vem logo depois desse vocábulo aqui é a condição. E o resultado, onde vem? Ou ele vem antes, ou ele vem no final, separado por uma vírgula. O resultado pode estar nos dois lugares aqui. Quer dizer, ou em um ou em outro. Não vai estar nos dois ao mesmo tempo. Tá? Resultado pode vir no fim, depois de uma vírgula, exatamente como estava antes, exatamente como está aqui, ó. Ou o resultado pode vir antes aqui do if. Não tem problema. Tanto faz dizer, se eu comer comida estragada, eu passo mal. Ou eu passo mal se eu comer comida estragada. Nesse caso aqui, nós poderíamos até aplicar o ditado, que é a ordem dos fatores. A ordem dos fatores não altera o produto. É isso, né? Não sou de exatas. Vai aqui. Então, o resultado pode vir antes do if ou vem depois separado por uma vírgula. Essa música que eu coloquei aí não é nada cabuloso, não se preocupe. É uma musiquinha até bobinha. Era daquele rapaz que morreu, né, muito jovem, o Avicii, né, fazia algumas músicas assim. A letra muito simples de compreender e basicamente apresenta conditionals o tempo todo. Nessa segunda frase, vamos analisar aqui agora. If he works, he has money. Primeira coisa, onde está a condição? A condição está com o if. Beleza. A condição sempre vem com o if, professor? Sempre vem com o if. Sempre está ali.
Por quê? Quando a gente diz um se, nós já vamos colocar uma condição. Né? Se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Né? Se. Então eu preciso de uma condição, sempre acompanhando o se. E o resultado, novamente, ó, pode vir no fim, depois de uma vírgula, ou eu poderia colocar antes do if. Aqui, no caso, eu tenho if he works, he has money. Se ele trabalha, ele tem dinheiro. Se ele trabalha, ele tem dinheiro. Condição, resultado. Aí a gente faz a grande pergunta. Se ele trabalha. Ele trabalha? Sim, então ele tem dinheiro. De acordo com essa frase. Não, ele não trabalha. Bom, se ele não trabalha, você não cumpriu a condição, então ele não tem dinheiro. Simples assim. Se ele trabalha, ele tem dinheiro. Se ele não trabalha, então ele não tem. Se eu cumpro a condição, tem um resultado. Se eu não cumpro a condição, então não vai haver resultado. Certo? Da mesma forma, professor, não peguei isso aí. Da mesma forma que eu falei anteriormente. Se você não estudar, você não vai tirar uma boa nota. Qual é a condição? Não estudar. Qual é o resultado? Não tirar uma boa nota, tirar nota vermelha. Se eu cumpro a condição de não estudar, provavelmente o resultado de tirar uma nota vermelha vai se cumprir. Então, se eu cumpro a condição, o resultado geralmente acontece. If he works, he has money. Se ele trabalha, ele tem dinheiro. Vamos para o próximo aqui. If you study, se você estudar, you can get a good score. Se você estudar, você pode conseguir uma boa nota. Simple present, simple present. Se você estudar, você pode conseguir uma boa nota. Onde está a condição? Acompanhando o if. Qual é a condição? Você estudar. E qual é o resultado? Conseguir uma boa nota. Mas e se eu não estudar? Então, o resultado de conseguir uma boa nota talvez não aconteça. Certo? Então, essa é a ideia. Tá. Se essa daqui é a condição, né, que sempre anda com if, então esse daqui é o resultado, teacher? Exatamente. O resultado vem no final, separado por uma vírgula que separa as orações. Ok. Mas ela sempre virá aqui? Nem sempre. Eu posso colocar antes do if também. O resultado pode vir depois, separado por uma vírgula, ou antes do if. You can get a good score if you study. Você... Qual era a frase antes? Se você estudar, você pode conseguir uma boa nota. E agora? Você pode conseguir uma boa nota se você estudar. Qual é a diferença semântica? Eu mudei agora o resultado das minhas ações? Não. Eu mudei a condição? Os termos agora da minha condição não se baseiam só em estudar. Não, a condição continua sendo você estudar aqui, ó. E o resultado continua sendo conseguir uma boa nota. Então não muda. Só porque eu alterei a ordem do resultado, não haverá uma diferença semântica. O sentido da frase não vai mudar. O sentido das orações não vão mudar por essa troca que eu fiz, né? Colocando o resultado lá no início. Então, isso aqui é plenamente possível. Resultado no fim, depois de uma vírgula, ou resultado antes do if. E aí, aqui não precisa de vírgula, tá? Por que não precisa de vírgula? Porque o próprio if já é uma espécie de conectivo entre essas duas orações, tá? Então, eu não preciso de uma vírgula, né? O if, ele está sendo utilizado também como conectivo. Bom, eu creio que vocês pegaram a ideia aqui, não é tão difícil. Nós imaginarmos que um conditional é uma condição que, se for cumprida, por isso que ela sempre anda com se, uma condição
que, se for cumprida, tem um resultado. Nós usamos conditionals o tempo todo. Se você fizer isso, isso vai acontecer. Se você fizer aquilo, isso vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Tal coisa vai acontecer. Então a gente usa o tempo todo. Ok. Qual a diferença do zero conditional para os outros conditionals? O tempo verbal da oração condicional e o tempo verbal da oração de resultado. É que em inglês a gente vai chamar assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Tem que ter paciência com isso aqui. Vamos lá. A condition também é chamada de condition clause. Essa palavrinha clause significa oração, tá? A nossa oração. Então a condition clause ou conditional clause é a oração condicional. E aí eu tenho o result, que é, ó, result clause. Né? Então, em inglês é um pouco mais simples essa ideia de orações e tudo mais. Conditional clause, result clause. Exatamente assim que é chamado em inglês. Ou condition clause também. Oração condicional e a oração de resultado, se eu fosse traduzir literalmente. Em português a gente vai chamar de oração subordinada, né, condicional, e do outro lado a oração principal. Tem uma nomenclatura diferente em português, mas a ideia é a mesma. Nós temos duas orações. Bom, teacher, o que eu preciso saber na hora de estudar sobre Zero Conditional? Algumas coisinhas, eu quero que vocês anotem aí, no material de vocês. Primeiro ponto. Nós dizemos que a análise sintática em português, ou seja, quando você está analisando os elementos de uma frase, né, e a relação que eles têm, né, entre si em uma oração, isso é chamado de análise sintática. Né? Quem é o sujeito? Quem é o verbo? E aí a gente parte para outras coisas, né? A gente parte para a transitividade verbal, identificação de objetos, complemento da frase, enfim. Mas na hora de analisarmos os conditionals, nós não vamos fazer igual fazemos em português, de começar a análise pelo verbo. Acho que vocês já devem ter ouvido isso da professora de português de vocês. Né? Que a análise sintática começa pelo verbo. Em inglês, a análise sintática do conditional começa pelo if. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar o if. Por que, professor, encontrar o if é tão importante? Por que a primeira coisa é encontrar o if? Porque quando eu encontro o if, eu consigo determinar onde está a oração condicional, que é a condição que a gente está vendo ali em cima, pessoal. Onde está a condição e onde está a oração de resultado. Também, a result clause. Se eu identifico que o if está aqui no meio, eu sei que o que vem depois é a condição. O que vem antes é o resultado. Ou, como nesse caso aqui, ó, eu sei que o que vem depois é a condição e separado por uma vírgula, eu sei que o que vem depois da vírgula é o resultado. Né? Que a gente acabou de falar, eu bati bastante nessa tecla. Resultado no final depois da vírgula ou antes do if.
Como é que eu identifico a condição e o resultado? A oração condicional e a oração de resultado aqui. Pela posição do if. Onde está o if? Ah, o if está aqui. Então, o que vem depois é a condição. Ah, mas onde está o resultado? Bom, nesse caso aqui está antes do if. Ah, certo. E aqui, está onde? Nesse caso aqui, como não tem nada antes do if, ele está ali no fim, ó, depois de uma vírgula. Então, vocês entendem a importância de, na análise de um conditional, o porquê começamos pelo if? Porque é ele que vai nos dizer, olha, essa daqui é a oração condicional, aquela lá é a oração de resultado, certo? Então, começa pelo if. Qual é o segundo passo? O segundo passo nós precisamos fazer aqui, em nossa análise, o segundo passo a tomar é identificar o tempo verbal das orações. Então, identificar o tempo verbal. Por quê? Dependendo do tempo verbal, você tem conditionals diferentes. Por exemplo, dessa música que eu coloquei aí, o Hey Brother, eu acredito que tem frases, eu não lembro da música, zero conditional, por isso dê uma conferida lá quando vocês tiverem tempo. Talvez alguns de vocês já tenham até ouvido, tá? Só que agora parem para analisar mesmo. Zero conditional e eu acredito que a maior parte é second conditional. Como diferenciar um do outro? Pelo tempo verbal das orações. Simples assim. A gente diferencia zero conditional do first conditional do second conditional do third conditional, dependendo do tempo verbal das orações. Se eu analiso aqui o seguinte, ó, I feel sick. Eu passo mal. Então, isso aqui está no presente. Eu passo mal. Presente. Se eu comer comida estragada, também é presente. Então, qual é a estrutura condicional que utiliza presente e presente nas duas orações? Ó, o único é o zero conditional. Certo? O único. Não vai haver outro em que as duas orações estarão no presente. Beleza? Agora, qual é a terceira regrinha aqui? Terceira regrinha não, são alguns passos para analisarmos esse tema. Outra coisa importante aqui. Se o zero conditional tem presente e presente, né? Present plus present, significa que ele é imediato. Como assim? Imediato. Significa que se você cumprir a condição, o resultado não está lá no futuro. Né? Se eu comer comida estragada, eu vou passar mal. Não, o resultado não está lá no futuro. O resultado está aqui no presente. Ó. Se eu comer comida estragada, eu passo mal. Presente, condição, presente, resultado. Isso significa que se a condição é cumprida, o resultado, como está no presente, acontece logo em seguida. Acontece de imediato. Não vai acontecer lá no futuro. Vai acontecer de imediato, porque também está no presente. Então, a condição está no presente? Sim. O resultado está no presente? Sim. Então, uma sendo cumprida, né, a oração condicional, o resultado acontece imediatamente, porque acontece no presente. Não vai acontecer lá, eu vou passar mal. Não. Se eu comer, eu passo mal. É imediato, né? E outra questão que nós temos que analisar, para a gente fechar, é que, por causa disso, o zero conditional, dizemos dele que é 100% verdade. 100% verdade. Como assim, professor? Significa que toda vez que você cumprir
a condição, o resultado acontece no presente de fato. Justamente por causa desse presente aí, né? E presente, essa união de present plus present, presente mais presente, o resultado é 100% verdade. Ou seja, você cumpriu a condição, o resultado acontece. Simples assim. Cumpriu a condição, o resultado acontece. Então dizemos que o zero conditional é 100% verdade. 100% verdadeiro. Cumpriu a condição? Sim. O resultado acontece. É diferente de outros conditionals, que se você cumprir a condição, o resultado é uma possibilidade, como no caso do first conditional. Como no caso do second conditional, que mesmo que você cumpra a condição, o resultado é uma suposição. Olha só, é uma suposição. Nós nem estamos dizendo que o resultado vai acontecer, a gente está supondo. Né? Então, o zero conditional é assim. Cumpriu a condição, o resultado acontece. Então, o resultado é 100% verdade. Cumpriu a condição, o resultado se cumpre. 100% verdade. Ok? Então, são algumas coisas. Analisa uma frase com if. Eu sei que, analisando uma frase com if, eu sei que é uma frase, uma oração condicional. E através disso, da posição do if, eu descubro que oração é qual é a condicional, qual é a oração de resultado. Depois que eu identifico qual é a oração condicional, qual é a oração de resultado, eu identifico o tempo verbal de cada uma. Isso vai me ajudar a descobrir o tipo de conditional. Qual dos 4? Eu estou lendo ali. Qual dos 4 conditionals é essa frase? Ok? Terceiro, no zero conditional, eu uso presente presente. O Matheus fez uma pergunta aqui. Ele falou, ó, vai ser só no presente? Sim, zero conditional sempre será só no presente. Mas no futuro, aí seria first conditional. Se eu fizer isso, aquilo vai acontecer. Tá? First conditional está lá no futuro, o resultado. E eu acho que isso responde a sua pergunta. Zero conditional, só no presente. First conditional, o resultado pode acontecer lá no futuro. Ok? Então essa é a ideia. Então, o zero conditional é o único que usa presente presente, e por isso, como o resultado está no presente, o resultado é imediato. Não é no futuro, não vai acontecer lá no futuro. É imediato porque está no presente. É 100% verdade. Não é uma suposição, não é uma possibilidade. O resultado do zero conditional é verdadeiro. It's true. É 100% verdade. Bom, eu creio que com isso vocês conseguem depreender a ideia do conteúdo. Vocês conseguem chegar à compreensão. E também o tema do trabalho que eu pedi foi justamente sobre zero conditional